Olá, humanos! Tudo bem? Bom, na luta aí para conseguir atingir os objetivos, a gente vai começar uma parte de reprodução humana. Então, seguindo a linha dos meus vídeos aí, a gente viu a reprodução geral, processo de embriologia, e a gente vai entrar agora na reprodução humana. A reprodução humana tem a formação de gametas, masculino e feminino. No masculino, a gente já fala tudo de uma vez. No feminino, a gente vai entrar falando sobre a ovulogênese. A gente entra no ciclo menstrual. Depois a gente pega esse espermatozoide, junta com esse óvulo e faz a fecundação. Então vamos aos pouquinhos, tá legal? Primeira coisa numa reprodução, já que nós temos uma reprodução sexuada, formação de gametas. Formação de gametas é origem dos gametas. Origem em radicais gregos e latinos é gênese. Então, gametogênese, tá legal? Mesma coisa, então vamos colocar aqui, gametogênese. Gametogênese. Bom, o que caracteriza a gametogênese masculina, que é a origem do espermatozoide, espermatogênese, é que o sexo masculino, o homem, ele vai começar essa produção assim de espermatozoides na puberdade. Então essas células são chamadas de células intersticiais, são células que estão lá no testículo, tudo direitinho. Quando a testosterona começar a dar o pontapé inicial lá de hormônios, e a produção vai começar a crescer, tá legal? Então isso vai acontecer na puberdade. Então a gente tem o seguinte, nós temos essas células aqui que faz parte do período de multiplicação. Essas células são chamadas de espermatogônias. Eu vou identificar todo mundo, tá bom? O que acontece é o seguinte, quantos cromossomos a espécie humana tem? Nós temos 46 cromossomos. Esses 46 cromossomos, esse número de cromossomos, ele é variável de espécie para espécie, então é o número N. Esse número de cromossomos é chamado de ploide ou ploidia. Então nós herdamos um ploide do nosso pai e um ploide da nossa mãe. Então nós temos dois ploides, nós somos dois Ns. Então vou começar sempre com a célula diploide, tá legal? Vou colocar do lado de cá. Ó, dois Ns, tá aqui, tudo com dois Ns, dois Ns, dois Ns, dois Ns. Legal? Uma célula mãe está dando origem a duas células filhas com o mesmo número de cromossomos. Isso aqui é uma meiose? Não, isso aqui é uma mitose, porque toda célula faz mitose. As células germinativas, além da mitose, faz também a meiose, ok? Então, esse período aqui de multiplicação mitótica tem um nome. É chamada de, vamos colocar aqui, ó, assim e assim, espermatogônias. Essas espermatogônias, todas elas fazem mitose, ok? Beleza. Bom, quando chega na parte da puberdade, ele vai passar por um período de amadurecimento. Esse amadurecimento, normalmente, quem vai interferir é um hormônio chamado FSH, o hormônio folículo estimulante, na célula de Leydig. E essa célula agora para de fazer a mitose e vai começar a fazer uma meiose. Quando ela começa o processo de meiose, ela muda de nome. Ela continua diploide, mas ela muda de nome. Ela passa a se chamar espermatócito 1. Tá aqui. Espermatócito 1. Então, cada uma ovogônia gera um espermatócito 1. Beleza? A gente já sabe que a meiose é dividida em duas partes, que é a meiose 1 e a meiose 2. Então tá aqui, ó. Meiose 1, meiose 2, ok? Tranquilo? A gente sabe também que na meiose 1 acontece um crossing over, pode acontecer ou não, mas vamos considerar, acontece o crossing over,
e acontece também a separação de cromossomos homólogos. Essa fase aqui é reducional, então ele reduz o número de cromossomos, que era 2N, e passa para N. Essa célula aqui, que é a haploide, que surgiu a partir da divisão, a primeira divisão celular do espermatócito 1, passa a se chamar espermatócito 2. Ok? Então, ó, cada um espermatócito 1 geram 2 espermatócitos 2, com a metade do número de cromossomos. Pergunta: se eu tenho 100 células aqui, eu também tenho 100 células aqui. Quantas células eu vou ter aqui com a metade do número de cromossomos? Olha só, eu falei isso para você pensar de maneira errada. São as nuances da questão. Aqui eu disse que tem a metade do número de cromossomos. Então eu coloquei 100 células aqui e eu perguntei quantas células aqui. E muita gente marca 50. Ah, por quê? Se ele tem metade do número de cromossomos, aqui tem 100, aqui tem 50. Eu não disse que 100 era o número de cromossomos. Eu disse que 100 era o número de células. Então, se tem 100 células aqui, tem 200 células aqui. Não pense em 50, porque o enunciado da questão pode te levar a isso. Tem 100 células aqui. Quantas células tem aqui com a metade do número de cromossomos? Você fala, pô, 100, metade. É isso, 50. Você vai lá e marca, porque a opção 50 vai ter. Não erra isso, ok? Bom, beleza. 2. Vou usar um número qualquer. 100, 200. Legal? Bom, aí, quando chega um hormônio aqui chamado testosterona, é a hora que esse jovenzinho está entrando na puberdade. E agora essa produção de espermatozoide fica muito rápida, não constante no início, mas ele vai ficar desequilibrado e toda vez que enche a vesícula seminal tem que jogar fora. Então treinar é importante para todas as espécies. Todas as espécies que fazem reprodução sexuada treinam, tá legal? Masturbação, ok. Eu ia falar outro nome, mas não pode. Enfim, deixa pra lá. Cada uma célula dessa daqui sofre a meiose 2, que é equacional, mantém o número de cromossomos, e geram 2 outras células com o mesmo número de cromossomos. Está aqui, ó. Essas células aqui são chamadas de espermátides. Espermátides. 1, 2, 4. Vou usar um número qualquer. 100, 200, 400. Legal? Cada uma espermátide se diferencia na espermiogênese em um espermatozoide, com o mesmo número de cromossomos. Então, não é interessante você esquecer essas proporções. 1, 2, 4, 4. Vou usar um número qualquer. 100, 200, 400, 400. Tá legal? Essa é a sequência, porque na espermatogênese, um espermatozoide, uma célula, um espermatogônio, né, geram 4 células viáveis, ok? Essa espermiogênese, vou ficar do lado de cá, essa espermiogênese, eu ampliei aqui, e eu estou dizendo que a espermiogênese é a formação do espermatozoide. Então vamos lá para a formação do espermatozoide. O espermatozoide tem o núcleo, que vai ficar aqui, núcleo. Tem o complexo de Golgi aqui, que se funde e forma... Não, essa caneta não está legal não. E forma uma estrutura aqui bem legal, chamada acrossomo. Legal? E as mitocôndrias que tinham aqui nesse citoplasma ficam aqui, na peça intermediária do espermatozoide. Mitocôndrias.
ok? Esse processo de formação do espermatozoide é a espermiogênese. Esse acrossomo ele vai ser muito importante para liberar enzimas para a entrada dele no óvulo. O nome principal da enzima é hialuronidase, ok? Que você já deve ter estudado lá atrás em organelas citoplasmáticas, complexo de Golgi. Bom, isso aqui está acontecendo no aparelho reprodutor masculino. Vamos identificar todo mundo aqui? Olha só, bolsa escrotal, isso aqui é só um esquema, tá bom? Bolsa escrotal. E aqui nós temos o testículo. Testículo. É interessante saber o seguinte, essa bolsa escrotal ele protege o testículo e o espermatozoide ele vai ser produzido a uma temperatura 1 grau abaixo da sua temperatura corpórea. Então é importante que esse testículo fique um pouco afastado do corpo. Quem vai fazer essa manutenção é a bolsa escrotal. O espermatozoide vai ser formado aqui nos túbulos seminíferos. Então aqui vai acontecer a produção do espermatozoide e ele vai ter a sua maturação no epidídimo. Então, ó, produção, maturação. Vai correr pelo canal deferente. Se é um canal, ele vai ajudar a passagem e vai ficar armazenado na vesícula seminal. Vesícula seminal. Então tá aqui, ó. Ele é produzido aqui. Ele é amadurecido aqui. E ele é armazenado aqui. E agora ele vai sair pela uretra. Mas a nossa uretra, a uretra do sexo masculino, não passa só o líquido seminal, passa a urina também. Então tem uma bifurcação aqui. Essa bifurcação vai levar até a bexiga. Tem que ter alguém para controlar, senão saem os dois. Ou então sai um que não está na hora de sair. Quem vai controlar isso daqui é um órgão muito importante no homem e o maior índice de câncer no homem. É a próstata. Tá aqui, ó. Legal? Então, se ela comprime o canal da bexiga, só sai líquido seminal. Se ele contrai a passagem do líquido seminal, só sai urina. Ok? Legal. Então, vamos colocar aqui, próstata. Lembrando, cara, isso aqui é só um esquema. Na verdade, o posicionamento dessa próstata aqui é muito próxima do intestino, lá no final do intestino. Então, para fazer um exame de próstata, tem que fazer um toque retal, onde ele vai apalpar para saber como é que está o volume dessa próstata, tá legal? Que é o chamado toque retal. Bom, se eu quiser impedir a passagem do espermatozoide daqui para cá, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um corte. Vamos cortar isso aqui. Pronto. Legal. Qual o nome desse corte? Vasectomia. Ó. Legal? Vasectomia. Vasectomia é o corte do canal deferente, é um método anticoncepcional altamente eficiente, mais barato e mais rápido e menos invasivo. Legal? Os homens ainda não estão acostumados a fazer esse tipo de procedimento, mas é um procedimento bem rápido, eficaz e que resolve o problema, mas não evita a doença sexualmente transmissível. Tem que ficar bem claro isso. Tá legal? Bom, então a gente tem aqui a formação da parte masculina. Pode tirar o print, tá tudo legal. A gente volta com a parte feminina daqui a pouquinho no próximo vídeo, ok?